da igreja, amém? Podem sentar. Amém? Vou fazer uma oração aqui rápida, tá, irmãos? Senhor Jesus, estou aqui na tua presença, Senhor, como vaso de barro, Senhor, nas tuas mãos. Tu és o oleiro, Senhor, e eu sou o barro. Molda, Senhor, para que a tua igreja seja abençoada nessa manhã, para que através da tua palavra, Senhor, o meu irmão saia daqui vivificado, porque essa palavra, Jesus, ela é viva, ela é eficaz, ela corta a nossa alma, divide a nossa alma, o nosso coração e nos transforma, Senhor. Por isso eu venho colocar diante de Ti, Senhor, a minha vida, Senhor, a minha vida como apenas um instrumento, Senhor, nas Tuas mãos. Me faça, Senhor, conforme Tu queres nessa manhã. O que eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Vou dizer para os amados irmãos que é uma responsabilidade muito grande trazer a palavra do Senhor nessa manhã. Mas o Senhor falou comigo de madrugada. E quando Ele traz uma palavra, essa palavra não é só para a igreja, ela vem primeiro aonde? Ao nosso coração. Deus muitas vezes fala conosco primeiro, e aí depois a gente vem trazendo, porque alguém também está passando por uma situação, não é mesmo? E hoje Deus me fez pensar e estudar a história de Neemias. E dentro dessa história, nós vamos descobrir 5 estratégias que o inimigo faz para nos paralisar. Para que nós temos que saber essas estratégias? Quando você percebe o que está acontecendo ao teu redor, a gente rejeita, a gente contesta, a gente repreende no nome de Jesus, amém? Então, quando a gente conhece as estratégias do inimigo, é uma guerra. Uma guerra, a gente faz isso, a gente procura entender o inimigo para guerrear e ter vitória, amém? Então hoje nós vamos estudar um pouco sobre a história de Neemias. Neemias, ele recebe uma missão muito grande, que é reconstruir a cidade de Jerusalém. Só que o que me levou assim a pensar, ele começa pelas portas. Alguém já viu uma construção começar pelas portas? Geralmente a gente faz o quê? A porta fica por último, né? A gente vai fazer toda a construção e construir, e depois a gente vai pelas portas. E o Senhor falou comigo que na porta, era lá naquela porta que tinha iniquidade. Ali estava acontecendo coisas que o Senhor precisava restaurar primeiro, onde estava a entrada. A entrada do nosso coração, irmãos, é algo que precisa ser restaurado primeiro. Onde entrou, né? A Bíblia fala que o nosso coração, a nossa boca fala que o nosso coração está cheio. Então, quando tem iniquidade, tem um pecado que entrou por essas portas, é ali que vai começar a restauração. Amém? Ele vai começar, ele vai tratar a gente primeiro, para depois ele te levantar. Aleluia. E quem era Neemias? Neemias era um homem de confiança do rei. Neemias, ele era o copeiro do rei. Alguém sabe a função de um copeiro do rei? Quando vem a comida, alguém traz um vinho para o rei, aí chama o copeiro. Aí o copeiro vem e vai tomar aquele vinho antes do rei, porque se tiver envenenado, se alguma comida tiver envenenada, quem toma a primeira é quem? É o copeiro. E ele tem uma função assim, muito importante, é um cargo de confiança do rei. Ele é bem pago para isso, porque imagina, ele vai lutar com a própria vida, está dando a vida pelo rei.
E esse era o Neemias. E ele estava recebendo em casa a sua família. E ele teve com seu irmão Hanani e perguntou lá para o Hanani como estavam os judeus que escapavam do cativeiro de Babilônia, como estava a cidade de Jerusalém. E o seu irmão falou algumas palavras para ele. Falou assim: olha, a cidade está destruída. A cidade de Jerusalém está destruída, as muralhas foram derrubadas, o templo foi saqueado, o túmulo dos nossos pais que estava em completo abandono, e os que sobreviveram está em estado de miséria. Imagina você receber essa notícia, que o lugar que você nasceu, o lugar que você cuidou, está nesse estado. E você tem uma missão agora de reconstrução dessa cidade. Neemias vai receber essa enorme missão. Irmãos, a província naquela época era dividida em 2 reinos. A gente tinha o reino do norte, lá em cima tem a cidade de Israel, cuja capital é Samaria, para os irmãos entenderem, e embaixo tem o reino do sul. Aí tem Judá, cuja capital é Jerusalém. E ele foi nomeado ali governador de Judá naquela época. Foi nomeado governador de Judá e ele era o segundo do rei, para que você entenda. E ele tinha que ir lá reconstruir essa cidade, Jerusalém. E se levantaram contra Neemias 3 grandes homens: Sambalate, repita comigo, Sambalate, Tobias e Gesem. Foram 3 homens que se levantaram contra. Assim que fala bastante na Bíblia, foram esses 3 homens. Sambalate, ele era governador, só que de Samaria, do reino do norte. Então Neemias estava no reino do sul e esse homem era governador do reino do norte. Tobias era o comandante do exército contra ele. E Gesem era um chefe árabe que dominava o sul de Judá, ou seja, já estava até na região dele, mas na região sul. E ele também veio contra Neemias. 3 grandes homens. Mas será que vocês acham que demorou quanto tempo para essa cidade ser reconstruída? Alguém sabe? A palavra de Deus diz que em 52 dias foi levantada as muralhas. 52 dias, irmãos. A muralha foi destruída, foi reconstruída, falava lá que só faltava alguns detalhes para aparar as brechas na época. Eu quero que você olhe para o seu irmão agora e diga assim: toda oposição à obra de Deus pode ser vencida. Fala aí. Toda oposição à obra de Deus, ela pode ser vencida. Nosso pastor passou uma situação, E eu quero dizer, pastor, toda oposição à obra de Deus, ela já está vencida em nome de Jesus, amém? E nós vamos agora entender o que o inimigo faz para fazer você parar. Assim como ele fez com Neemias. A primeira coisa que ele faz é o desânimo. Você acordou hoje, não tem um desânimo para chegar na casa de Deus? Um friozinho, bate aquele desânimo, eu não vou. Em Neemias capítulo 4, ele fala assim, no versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos: olha Sambalate falando
zombando, né, do que Neemias ia fazer. O que fazem esses fracos judeus? Permisse-lhe-ão isso, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Então ele está ali abusando, né? Está ali falando, quem é esse que vai vir aqui, vai reconstruir a cidade em um dia? E é isso que o inimigo faz. Ele olha para a gente, começa a trabalhar no desânimo, começa a dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir, né? Quero dizer que quando eles estavam próximos da terra, de alcançar a terra prometida, eles olharam lá e falaram assim, nossa, realmente, essa terra ela mana leite e mel, é linda. Só que eles começaram a olhar e ver o quê? Que existiam gigantes lá. O olhar deles não era na bênção que o Senhor tinha naquele momento. Começaram a ver o quê? Que eles não iam ser capazes de derrotar aqueles gigantes. Olha o Deus que tirou eles do deserto, que fez tudo aquilo. E duvidaram. Duvidaram por quê? Porque começa o desânimo. Você olha o problema, você olha aquela situação e aí você fala, não tem jeito. Aos olhos carnais isso não tem jeito. Mas o Senhor, Ele quer te animar hoje, porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele está aqui, Ele rege a tua vida. Aleluia. Não desanima, não desanima. A palavra diz em Provérbios capítulo 24, no versículo 10, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Não podemos desanimar, irmãos. A nossa força é grande. A nossa força, ela vem do Senhor. Aleluia. Quando alguém tentar te desanimar, liga lá o turbo. Liga lá. Quando você sentir aquelas palavras, sabe aquelas pessoas que vêm, jogam palavras de desânimo na sua vida, liga o turbo. Fala assim, ele disse que eu não ia conseguir, mas pelo nome do Senhor Jesus dos exércitos eu vou avançar. O propósito de Deus vai ser cumprido na minha vida. Irmãos, eu comecei a imaginar uma semente. Eu lá na casa, né, olhando as plantas da minha sogra, eu comecei a olhar uma semente lá, que ela plantou e eu comecei a me imaginar ali. Sabe o que as pessoas querem fazer? Querem te enterrar. Eles vêm com palavras para te enterrar. Você é uma semente. As pessoas querem te enterrar, mas você vai frutificar. Eles te enterram e você frutifica em nome de Jesus, porque o propósito de Deus vai ser cumprido na sua vida. Você vai virar uma grande árvore, uma árvore frutífera. Aleluia. Glória a Deus. Lembra aquele louvor assim, ó? Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Quem lembrará? Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Aleluia. Esse Deus que diz hoje para você, não desanimes. Aleluia.
segunda coisa é o medo. Segunda coisa é o medo. O inimigo vai dizer: você não é capaz, você não vai conseguir. Ele vai falar isso para você. Irmão, sabe quantas mensagens vieram para Neemias mandando ele parar? 10. Eu fiquei contando. 10 vezes mandavam recado: para, porque eu vou te matar. 10 vezes. Imagina se aquele homem desiste. Em Neemias capítulo 6, no versículo 10, fala assim: entrando eu em casa de Seméias, filho de Delaías, filho de Meetabel, estava encerrado, ele disse: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão te matar. Sim, de noite vão matar-te. Depois de falarem isso, ainda vão subornar o profeta, o falso profeta, para Neemias, e vão falar para ele: olha, vai lá na casa, vai lá no templo e entra no Santo dos Santos. Olha só, manda ele entrar no Santo dos Santos, um lugar que ele não poderia entrar, porque senão eu vou te matar. Eu sou o Senhor teu Deus. E Neemias, ele pensa: no Santo dos Santos eu não posso entrar. Deus, não foi Deus que me mandou esse. Deus não me mandou entrar lá. Às vezes vem falsos profetas, irmãos, pra gente falar coisas que, se a gente não tiver ligado. Eu uma vez até me profetizaram lá com um rapaz da igreja, que eu ia casar com aquele rapaz. E eu falei: Senhor, não vem de ti, não vem. Cuidado com as falsas profecias. Ele passou por isso, mas ele pensou, ele orou, ele percebeu o que Deus queria para a vida dele, né? Supere o medo. Supere o medo. Neemias, com seus homens, de um lado ele segurava a ferramenta, e do outro ele segurava a espada para guerrear. Você já pensou, irmão? Você está fazendo uma obra, você está lá na obra e vem os seus inimigos, querem acabar com aquilo, e ele tem que separar um grupo. Vocês vão entrar na obra, vocês vão guerrear. Porque quando a gente está passando por certas situações, não adianta viver só o dia a dia. Você está numa guerra. Você vai fazer o que você tem que fazer no seu dia a dia. Se eu tenho que limpar a minha casa, se eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu vou ter que fazer. E eu vou ter que entrar nessa guerra espiritual também. Eu preciso orar. Eu preciso me dedicar a ler a palavra do Senhor. Nós estamos numa guerra, e Neemias fez isso. De um lado era a ferramenta, e do outro lado era a espada, guerreando, porque ele sabia que ia ter inimigos. Muitas vezes o inimigo, ele trabalha na sua autoestima, trinca as suas convicções, mina a sua fé, te traz medo, e você acha que não tem condições de avançar. Mas Deus ele vem hoje, nessa manhã, para te dizer: supere o medo, supere. Ele tem algo para fazer na sua vida, e você precisa superar esse medo. Irmãos, eu passei minha adolescência inteira passando mal,
desmaiando, não sabia o que eu tinha. E, resumindo, eu tinha um tumor no pâncreas, o pior dos órgãos para se operar. Eu fui fazer um exame e quase entrei em coma profundo, tomando um líquido glicosado, né? Um glicose. E o médico chamou minha mãe e falou assim: olha, ela pode fazer hipoglicemia de madrugada e falecer a qualquer momento. Então você vai tratar ela, levanta de 2 em 2 horas, dá algo para ela comer. A minha dieta era pior do que de diabéticos. Ela pode falecer a qualquer momento. Imagina uma mãe, o medo que ela sentiu naquele momento, minha mãe. Mas ela era uma mulher corajosa. Ela foi pro joelho. Minha mãe orava. Minha mãe levantava de madrugada, me dava comida e orava comigo. Minha mãe. E Deus deu um sonho para ela, que eu ia ser curada na igreja de um pastor que ela conhecia. Ela não sabia onde era essa igreja. Foi no mercado, encontrou o pastor, deu o endereço, nós fomos. Uma igrejinha no pé do morro de São Jorge, irmão. Nós subimos aquele morro, uma favela. E quando ela entrou na igreja, ela viu a igreja que ela tinha sonhado. E ela falou: filha, você vai lá e Deus vai fazer a obra ali. E nós entramos, eram diáconos, presbíteros orando, até chegar no pastor. Quando eu cheguei no pastor, eu não estava sentindo mais nada. Eu cheguei meio querendo desmaiar e eu não estava sentindo mais nada. E ela falou: filha, crê, Deus te curou hoje. E uma irmã falou assim: vão te ligar, vão mandar você refazer aquele exame. Eu estava com cirurgia marcada, irmãos. Vão mandar você refazer aquele exame e você vai ver que eu sou Deus na sua vida. E eu fui, ligaram no hospital: olha, tem um exame que vai ter que refazer. Minha mãe deu risada dentro da cozinha. Falou assim: olha, eu não vou refazer só esse exame não, eu vou fazer todos de novo. Nós refizemos todos os exames. E cadê o tumor? O câncer, que era para Deus parou hoje, cancerosa, sumiu, desapareceu. E os médicos não acreditaram. E eles falaram: vamos deixar ela no Copadó 72 horas, só tomando água, para a gente ver o que está acontecendo com o organismo dela. E eu fiquei 72 horas no Copadó. E lá Deus me curou. Deus me curou espiritualmente. Ali Ele fez uma cura espiritual na minha vida. Porque eu fiz um jejum forçado, né? Meu organismo não estava mais comendo. E Ele foi falando comigo, Ele foi me mostrando: eu tenho um propósito na sua vida, assim como pastor, eu tenho um propósito e eu vou trabalhar na sua vida. Eu me lembro que o médico mandou eu parar com a faculdade, porque eu desmaiava na faculdade. Mandou eu parar com tudo. Minha mãe me colocou só na fila do meu pai trabalhando. E o medo me bateu. Aquele medo de achar que eu não ia conseguir me formar, que eu não ia conseguir fazer minha faculdade. Aquele medo, sabe, que nos paralisa. E depois daquele momento que Deus me curou, eu me levantei. Eu terminei a minha faculdade. Eu ingressei no mestrado. Eu passei para um concurso de professor substituto na UF. E um belo dia, eu entrei numa sala de aula para dar aula dentro da universidade. E, irmãos, quando eu entrei para dar aula, que eu vi os alunos assim, até mais velhos que eu, e que Deus tinha feito comigo, eu pedi licença. Eu fui no banheiro, mas eu chorei. Eu chorei. Falei: Senhor, me capacita. Eu nunca imaginei que eu ia estar dando aula na universidade, que eu nem achei que eu ia terminar. E Deus falou comigo: vai,
Vai sem medo. Vai sem medo, porque eu te coloquei ali. E eu tinha que ficar 6 meses, eu fiquei 2 anos, que era o máximo. E eu fui uma excelente professora. O medo te paralisa, não tenha medo. O Senhor tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas, amém? A terceira coisa é a divisão, irmãos. Sabe o que os inimigos de Neemias fizeram? Começaram a criar discórdia, briga uns com os outros. Então, quando você perceber que você está na igreja e está acontecendo essas coisas na sua casa, divisão, é uma estratégia de Satanás para te parar. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: você está proibido de brigar comigo. Fala. Fala aí, você está proibido de brigar comigo. Irmãos, é na diferença que Deus trabalha a completude da igreja. Você já imaginou um quebra-cabeça sem as peças diferentes? Como é que você ia montar o quebra-cabeça? Eu comecei a imaginar também o corpo do Senhor, o corpo de Cristo. Nosso corpo, cada membro tem a sua função. Agora você imagina um corpo com todos os membros iguais. Seria uma deformidade. Então o que Deus faz nas nossas vidas? Ele vai te dar um dom, uma Jaidete, que eu não tenho. Ele vai dar para o irmão Jean um dom que eu não tenho. E juntos nós vamos completar, e vamos cumprir um propósito. Olha que lindo. Sabe por que ele não dá um dom para uma pessoa só? Porque ele quer criar a sua dependência com o seu irmão. A gente precisa ser, um precisa do outro para essa obra completar, amém? E também não criar ego. Já pensou? Uma pessoa que soubesse fazer tudo, cantar, pregar, vir aqui, aí cria o que na pessoa? Autossuficiência. Só eu aqui na igreja? Não. Ele trabalha na completude. Ele trabalha ali, ó, nós juntos, nos completando para uma missão, um propósito. Amém? Quarto, estou acabando, não sou só 5, tá? Consenso. Aí o inimigo, ele começou a trabalhar na vida de Neemias assim: já que eu não estou conseguindo vencê-lo, vou me juntar a ele. Então o que o inimigo faz ali? Ele vai lá e faz uma proposta, né, para Neemias. O inimigo vai lá e faz essa proposta para Neemias: olha, Neemias, vamos nos encontrar no Vale de Jacó. Vamos fazer uma aliança? E aí? Neemias se levanta e ele fala o seguinte: estou fazendo uma grande obra e não tenho tempo para descer. Muitas vezes a gente faz sociedades erradas, irmãos. A gente faz sociedades erradas, relacionamentos errados. Isso vai nos travar. Tem gente que acha que colocar o inimigo dentro de casa é algo bom. Colocar o inimigo dentro da sua casa só vai dar mais brechas para ele trabalhar dentro da sua casa. Deus, ele quer nos dar relacionamentos bons com pessoas de Deus para cumprir um propósito. E ele fala hoje conosco. Eu comecei a ler, né, a respeito de Abraão e Ló também. Abraão e Ló, eles estavam juntos
E de repente começou, né, uma briga entre eles. E Abraão, percebendo que aquela briga, né, ia enfraquecer eles diante do inimigo, Abraão fala: ó, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Vamos nos separar, porque não... E ele faz isso com Ló. Se eu fosse Ló, irmãos, eu falaria assim: olha, toma para ti todos os meus gados e eu vou contigo. Eu vou contigo e vou ficar debaixo da sua bênção. Se eu fosse Ló, eu faria isso. Tio, pode tomar para si. Nós não vamos mais brigar. Abraão era um homem abençoado. Ele tinha a promessa, né, de uma grande nação. Imagina, você está debaixo da autoridade. Você está sendo abençoado porque você está debaixo de uma autoridade de Deus. E você quer sair daquela autoridade. Isso não deu certo para Ló. Ló foi preso em Sodoma. E Ló tiraram todos os bens dele. Tem gente que é abençoada porque está debaixo de uma árvore frutífera. Mas nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Eu me sinto assim uma pessoa muito abençoada porque todos os dias, no quarto ao lado, tem alguém que está orando pela minha vida, que levanta, que ora, e eu ouço lá meu pastor orando todos os dias. Mas Deus, Ele falou comigo que eu preciso ter a mesma atitude que Ele. Eu não posso ficar só debaixo, sendo abençoada porque eu estou debaixo de uma árvore frutífera. Eu preciso ter as minhas experiências. E a gente só vai conseguir se a gente fizer o mesmo, né? E o Senhor tem me levantado de madrugada para orar. O Senhor tem me feito estar abençoada debaixo de uma árvore frutífera, mas ao mesmo tempo buscar nele. E a última coisa, eu vou parar aqui, é a calúnia. Vamos mandar uma carta para o rei. Vamos dizer que Neemias está provocando revolta no reino. Vamos lá, mandar. Irmãos, esse tipo de revolta, isso aí gerava extermínio do governador, porque Neemias estava como governador da cidade de Jerusalém. Amém? Então, o que Neemias fez? O que vocês acham que Neemias fez numa situação dessa? Neemias foi orar. Neemias se colocou diante de Deus. Para de ficar no Facebook, nas redes sociais, tentando se defender. Defender reino, defender isso, defender aquilo nas redes sociais. Vai para o joelho, fala com Deus. Senhor, estão me caluniando, Senhor. Entra nesse negócio, Senhor. Fala com o Rei dos Reis. Muitos testemunhos eu já ouvi meu pastor falando de pessoas que caluniaram, e quem resolveu o problema não foi ele, foi Deus na vida dele. Deus ia resolvendo os problemas. Amém? O que Ana fez com Penina? Foi pro altar.
que Davi fez com seu filho Absalão, rebelde, né? Queria matá-lo. Ele foi para o Monte das Oliveiras, lá que ele encontrou Jesus Cristo de Nazaré, que nos livra de toda a calúnia de Satanás, amém? Quando ele vier te caluniar, vai para o joelho, fala: Senhor, isso está acontecendo comigo, Senhor, eu preciso que o Senhor intervenha, eu creio em Ti. Aleluia. Irmãos, vá para o jardim. Vá para o jardim. Se debruce embaixo das árvores. Eu vi minha sogra orando de joelho, pedindo pelo carro em casa. E ali, né? Fiquei me imaginando. Nós temos um jardim que é o nosso quarto secreto. É ali que o Senhor fala conosco. Ajoelhe-se diante dele, coloque as tuas petições no jardim, porque é ali que ele vai te dar o livramento. É ali. Algumas situações paralisam a gente, mas quem te chamou garante o futuro. Quem te chamou garante o futuro. Fiel é aquele que te prometeu. Se ele te prometeu, ele é poderoso para fazer ele cumprir. Aleluia. Levante-se. Perceba essas 5 coisas que o inimigo quer fazer com você e levante-se. A obra precisa ser cumprida. As muralhas precisam ser levantadas. O inimigo não vai prevalecer sobre a sua vida. Amém? Até aqui o Senhor me deu. Aleluia.